Queridos irmãos, a paz do Senhor. Misericórdia. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pés, eu quero refletir com vocês hoje acerca do que está descrito no capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7, versículo de número 10. Eu quero refletir com os irmãos acerca do capítulo 7 e o versículo de número 10 do livro do profeta Amós. Tá aí, irmão. Se tá na minha Bíblia, tá na sua também. Tá aí. Capítulo 7, versículo de número 10 do livro do profeta Amós. Escrito está: Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá. Ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Porém, todavia, entretanto, o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai. E o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. O versículo 14 chama muito a minha atenção, eu quero reler com vocês. Respondeu Amós dizendo a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Podei vos assentar, meus irmãos. Obrigado, pastor. Queridos, antes de falar-lhes acerca da palavra, eu quero tributar a Deus o meu louvor em poder estar aqui com vocês, servindo esta igreja, servindo a igreja. Isso é o que eu faço já desde os meus 13 anos de idade, já são 11 anos, a matemática está ruim, já são 11 anos pregando a palavra, 24, irmão, pode parar de fazer a conta. São 11 anos, é que a gordura deixa mais velho mesmo, mas é 24. E todas as vezes, e acredite, o Senhor já me deu muitas oportunidades, mas sem exceção, todas as vezes que Deus me concede oportunidade, eu me sinto mais honrado dentre os homens. Então, a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o meu louvor. Meu agradecimento ao amigo querido pastor Davi. Trago uma saudação do pastor Pedro. Ele ficou muito feliz quando eu falei para ele que eu fui convidado pelo Senhor para estar aqui. Obrigado. Eu já tinha visto os outros amigos pregando aqui, e eu pensava, quando é que vai chegar a minha vez? Um dia eu até passei aqui pela frente, indo na igreja do pastor Gilvan Rodrigues, aqui pertinho, e passei e falei: é aqui o SESI. Deus abençoe, obrigado, viu? Deus abençoe a esta igreja, aos companheiros pastores, obreiros, todos que servem a Deus aqui neste local. Queridos, quantos vieram ouvir a palavra de Deus, digam amém. Então vai dar tudo certo, que vocês vieram para ouvir, e o Senhor me deu uma palavra para compartilhar com vocês. E mais uma coisa, eu estava... Isso é um tanque? Eu perguntei para o pastor, esse vidro ali é firme?
Ele falou, não, pastor, ele aguenta até 2 toneladas, mas eu vou ficar aqui em cima dos ferrinhos para garantir. Um colega de trabalho do meu sogro mostrou esse tanque e disse, olha como é que é na minha igreja. E eu não sei quem é, mas o meu sogro me mostrou e falou, Léo, olha que legal esse tanque. O irmão explicou para ele como é que funciona e poder ver isso de perto é muito bom. Parabéns pelo capricho, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos lá, queridos. Antes de começar, eu quero que vocês se preparem, porque sabe aqueles cultos em que Deus te traz para a igreja e você sai daqui dizendo, era isso, é por isso, agora eu entendo. Então, hoje vai ser aquela noite que Deus vai abrir uma exceção, porque Deus não explica nada para ninguém, Ele não tem obrigação de fazer isso, mas hoje você vai sair daqui entendendo algumas coisas e Deus te trouxe aqui. Perdeu. Deus te trouxe aqui para esclarecer algumas coisas ao seu coração. O texto que acabamos de fazer menção, na verdade, todo o livro do profeta Amós foi escrito pelo mesmo que leva o título do livro. Amós era nativo de uma vila, de uma cidadela, de um vilarejo que era tão insignificante que nós não vemos sendo citados entre as relações das cidades. Amós morava numa cidade a cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém, a cidade santa. Esse vilarejo chamava-se de Tecoa. E em Tecoa, a Bíblia diz que Amós tinha 2 ocupações. A primeira, ele era boiadeiro. E a segunda ocupação, ele era cultivador de sicômoros. Mas um dia do seu labutar diário, do seu trabalhar cotidiano, a Bíblia diz que Deus vai o chamar e vai dizer, não preciso de você lavrando as terras, não preciso de você plantando e nem colhendo, eu preciso levantar em Israel um profeta, então vai e profetiza ao meu povo Israel. Amós recebe diretamente do próprio Deus o ministério, e quando ele recebe a vocação de Deus, junto com a vocação para exercer aquilo que Deus queria que ele fosse, ele teria que enfrentar pelo menos 3 grandes dificuldades. A primeira dificuldade que Amós precisava enfrentar estava em ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Eu vou de novo, a primeira dificuldade de Amós estava em ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Porque é fácil ser aquilo que queremos ser, difícil é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus vai dizer, eu quero fazer de você um profeta em Israel. Na cultura de Israel existiam 2 figuras contrapostas, que faziam divisão entre si, dado a missão e a singularidade delas. A primeira era chamada de o Kohen, o sacerdote. O sacerdote tinha uma missão relativamente fácil. O sacerdote era quem ouvia do povo e passava para Deus. Você imagina agora que você tem uma plantação de laranja, de limão, de qualquer natureza, e faz tempo que não chove sobre a sua terra. Você precisa de um milagre de Deus, porque senão tudo que você plantou vai morrer e você vai perder toda a sua plantação. O que você faria? Você iria ir até o Kohen, até o sacerdote, expor a situação a ele e dizer, plantei, trabalhei, me esforcei, mas se não chover, tudo que eu plantei vai morrer. Eu preciso de uma intervenção divina. O sacerdote faria o que ele foi chamado para fazer, ele iria ouvir do povo e passar para Deus. Através de sacrifícios, adoração e orações, o sacerdote ia dizer, Deus, o Davi plantou tanto, ele se esforçou tanto naquela plantação, mas se não chover na terra dele, tudo que ele plantou vai morrer. Deus atendia a oração do sacerdote, abria as janelas do céu e derramava chuva sobre a terra desse agricultor. E quando a chuva caía, a mente do agricultor bugava, como diz os jovens.
Por que ela entrava em parafuso, pastor? Porque a mente do agricultor que recebeu a dádiva da chuva não atribuía essa bênção a Deus, a quem havia feito chover. Uma vez que o apóstolo Paulo diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, esse agricultor dizia, foi o sacerdote, foi a oração do sacerdote, foi a pessoa do sacerdote, foi o clamor do sacerdote. Logo o sacerdote se tornará respeitadíssimo em Israel, por esse interesse das pessoas, porque ele era alguém que mantinha contato direto com Deus. Todos gostavam da figura sacerdotal. Se fosse hoje, no término do culto, do sacerdote ia demorar pelo menos 1 ou 2 horas para sair da igreja, porque as pessoas iam querer tirar uma foto, uma selfie, conversar, pedir uma oração, pedir um conselho, trocar uma ideia. O sacerdote era alguém que tinha essa fama, dado a missão que ele desempenhava. Porém, em contrapartida, a Bíblia diz que Deus vai levantar alguém. 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 E esse alguém que Deus levanta faz caminho inverso do sacerdote. Se o sacerdote ele ouve do povo e passa para Deus, Deus vai levantar alguém chamado de profeta, que fará caminho inverso do sacerdote. O sacerdote ouve do povo e passa para Deus, mas o profeta, ele é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. Profeta é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. Profeta é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. Eu vou ficar nisso, se você não der um glória a Deus, eu não saio disso. Profeta é aquele que ouve de Deus e passa para o povo. Pastor Leonardo, por que é tão difícil ser um profeta? Por que é que o senhor está me dizendo que ser profeta é difícil? Porque nem sempre aquilo que Deus tem a falar é o que as pessoas querem ouvir. Nem sempre o que Deus tem a falar é ouvir aqui, fazer aquela velha massagem no teu ego. Deus vai te dar, agora é só vitória, a prova foi embora, a luta acabou. Não, nem sempre é vir aqui e falar, receba, levante a mão, receba a cura, receba a chave, receba o seu milagre. Nem sempre o que Deus tem a dizer é isso. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus não levantou um profeta. Deus nunca levantou um profeta para dizer, está tudo bem. Deus nunca levantou um profeta para dizer, está tudo certo. Deus nunca levantou um profeta para dizer, agora é só vitória. Todas as vezes que Deus levanta um profeta, a palavra na boca do profeta é arrependimento. A palavra na boca do profeta é conversão. Pastor, por que é tão difícil ser um profeta? Ser profeta é difícil porque o profeta precisa dizer aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. E nem sempre o que Deus quer que as pessoas ouçam é o que as pessoas querem ouvir. Mas o que Deus tem a dizer chama-se de verdade. E eu tenho um conselho de Deus para o teu coração, porque eu venho aplicando então essa verdade para nós. Deus te chamou mais ou menos como Amós, e o teu compromisso é com a verdade. Quando o microfone chegar à tua mão para pregar uma palavra, pregue a verdade. Quando chegar à tua mão para cantar um hino, cante a verdade. Quando chegar à tua mão para profetizar, profetize a verdade. Pastor, mas vão me odiar, vão me perseguir, porque ninguém gosta de ouvir a verdade. Irmão, maior é Deus que te chamou pai da verdade do que o pai da mentira. Levante as duas mãos, eu vou profetizar. Levante as duas mãos. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, ande na verdade, viva com a verdade, durma com a verdade, acorde com a verdade, cante na verdade, pregue na verdade, tome café da manhã com a verdade, jante com a verdade, esteja na verdade, porque o Deus que te chamou se garantirá por você. Catuque alguém e diga assim, o teu compromisso aqui é com a verdade. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Pregue a verdade, viva na verdade, cante a verdade, esteja na verdade, durma com a verdade, acorde com a verdade. Eu não sei se você sabe quem é a verdade, mas um dia Jesus falou, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Aleluia.
segunda dificuldade que Amós vai enfrentar. Deus vai dizer: Amós, você vai ser um profeta. Glória. Senhor, pode dizer para qual tribo, para qual língua, para qual nação o Senhor vai me enviar? Eu vejo a cena, Amós pegando o dinheiro que ele tinha, descendo do guarda-roupa, o terno, a gravata, a melhor roupa, dizendo: eu vou ser missionário. Senhor, o dinheiro está no bolso, a mala está pronta. Para onde é? O Senhor vai me enviar para as nações, como enviou Jeremias? O Senhor vai me enviar para um povo pecador, como enviou Jonas? O Senhor vai fazer o quê? Para onde que eu vou profetizar? Aí Deus diz: Amós, se tu não der glória, eu paro de pregar aqui. Segura. Amós, desfaça as suas malas. Invista o seu dinheiro em outra coisa. Senhor, mas o Senhor não vai me usar? Vou. Mas para te usar, eu não vou precisar te tirar de onde você está vivendo. Lá atrás alguém pegou. Aqui do lado alguém pegou. Pastor Davi pegou também. Deus está dizendo para alguém: eu quero te usar, eu vou te usar. Mas para eu te usar, eu não vou precisar te mudar de país. Eu não vou precisar te mudar de estado. Eu não vou precisar te mudar de cidade. Eu vou te usar é na rua que você está vivendo. Eu vou te usar é na casa que você está vivendo. Eu vou te usar é na igreja onde você está congregando. Pastor, por que aqui isso é difícil? Jesus falou: não existe profeta sem honra, senão o que profetiza na sua pátria, entre os seus parentes ou na sua casa. Eu não sei como é que é aqui, mas na igreja que eu congrego, aqui não deve ter, é só lá em Porto Alegre que tem essas coisas. Não, aqui não tem, irmão. Os irmãos chegam na igreja e falam assim: pastor, eu vou orar na casa do fulano. Glória a Deus, vai lá, irmão. Posso levar um óleo ungido? Para quê, irmão? Eu vou ungir a casa do irmão. Vai. Aí ele chega na casa do irmão, você já viu a cena? Ele vai na janela e diz assim: Senhor, eu abençoo. Ele vai na porta e diz: Senhor, eu ministro. Ele pega os filhos da casa e diz assim: repreendo o espírito da rebeldia. O menino já chora, já abraça a mãe, diz: me perdoa, mãe. Eu estou comendo toda a comida que tem na geladeira, estou jogando Free Fire o dia inteiro, a madrugada eu estou na internet. E nem precisa ser profeta para saber que Deus está falando com alguém. Me perdoa, a mãe abraça o filho. Aí o profeta diz assim: eu quero o casal da casa. Chama o casal, sei lá da onde que ele tira a revelação, mas diz assim: vocês estão em crise. Mas eu vou orar por vocês, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ele abençoa, ele ministra, ele declara, ele decreta, ele pula num pé só, ele sapateia, fala em língua estranha, rola no chão, sei lá, irmão, faz um rolo. Deixou uma casa abençoada, casamento restaurado, porta, janela, copo, panela, prato, tudo ungido, e glória a Deus por isso. Aí ele entra no carro dele, chega na casa dele, o cachorro que não vê ele o dia inteiro, vem abanando o rabo, ele dá-lhe um bico no cachorro. Se eu fosse você, eu não ria disso. O gato vem, ele dá-lhe outro bico no gato. O filho vem para abraçar ele, que não viu o dia inteiro, coitada da criança. Ele diz: não, meu filho, agora eu não tenho tempo para você. Ele olha para uma panela suja dentro da pia, e na mente dele, a esposa dele é a empregada doméstica dele. Ele diz: você não lavou essa louça? O que você fica fazendo o dia inteiro em casa? Eu que trabalho, eu que faço, e eu que aconteço. Mas não sabe que a mulher passa o dia inteiro com as crianças lavando, correndo, passando. As crianças bagunçam, ela arruma de novo. Ou seja, é um endemoniado dentro de casa. Mas na casa dos outros ele é profeta, mas dentro de casa é um endemoniado.
Na casa dos outros é profeta, mas dentro de casa é endemoniado. Na casa dos outros é profeta, mas dentro de casa é endemoniado. Se eu fosse você, eu disfarçava e dava glória a Deus. Na casa dos outros é profeta, mas dentro de casa é endemoniado. Pastor, só me dá licença, pastor. Qual é o nome disso? O nome disso é hipocrisia. Mas eu vim aqui e você não está ouvindo o moleque pregar. Apesar de novo, eu tenho dedicado a minha vida a este altar. Você não está ouvindo? Eu vim aqui nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Quem é que mora em Cachoeirinha aqui? Levante a mão, levante a mão. Quem é que mora em Gravataí? Na cidade, levante a mão. Então fique com a mão levantada. Eu profetizo de olhos bem abertos que você vai andar pelas ruas do seu bairro de cabeça erguida, batendo no peito dizendo: eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa servimos, porque Deus vai te usar dentro da sua casa. Receba essa autoridade em nome de Jesus agora. Se eu fosse você, eu abria a boca para dar glória. Vai, segure na mão de alguém, irmão. Tem bastante álcool gel lá fora, tem bastante. Se você puder, segure na mão dele e diga assim: Deus não quer te usar na casa dos outros, Deus quer te usar na tua casa, e você não está entendendo. Deus não quer te usar para a família dos outros, Deus quer te usar para a tua família, e você não está entendendo. Deus não quer te usar na igreja dos outros, Ele quer te usar aqui no SES, e você não está entendendo. Então, pelo amor daquele que vive, receba essa autoridade para ser profeta dentro de casa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E não precisa ter bola de cristal para saber que Deus está falando com pessoas aqui hoje, pastor Davi. Naquela caixa dos propósitos existem pais que disseram: eu quero ganhar meu filho. Existem filhos que disseram: eu quero ganhar o meu pai. Existem maridos que disseram: eu quero ganhar a minha esposa. Existem esposas que disseram: quero ganhar o meu esposo. E Deus está te dando autoridade hoje. Levante a mão o mais alto que você puder. Porque o projeto do diabo não é destruir a igreja. Fique com a mão levantada, fique com a mão levantada. O diabo nem tenta destruir a igreja, porque Jesus falou sobre esta pedra, dizendo dele mesmo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A luta do diabo é para destruir as famílias, porque ele sabe que se destruir a família, acabou a igreja. Mas eu profetizo que tem sangue do Cordeiro na porta da tua casa hoje. Isso aqui nem estava na mensagem, mas eu profetizo de olhos bem abertos que na tua casa o espírito do adultério não vai entrar. Eu profetizo que na tua casa o espírito da fornicação, o espírito da morte, o espírito do engano não entrarão. Deus está te dando autoridade hoje. Então pega. Deus vai te usar, é dentro de casa, Aleluia. A terceira dificuldade que Amós enfrentou é uma dificuldade chamada cultural. Eu preciso dar uma volta um pouquinho maior para chegar nisso, mas descanse que a gente vai chegar onde é que a gente quer chegar hoje. Somente uma família poderia ministrar adoração no templo. Esses são chamados de levitas, descendentes de Levi, a família sacerdotal. Porém, um pai que quisesse que o seu filho servisse a Deus, mesmo não sendo levita, tinha uma possibilidade. Existia nas montanhas de Judá um estabelecimento chamado de escola de profetas. Quantos aqui se lembram do episódio em que Eliseu faz um machado flutuar? Os meninos estão dizendo: Eliseu tem muito aluno e pouco espaço. Vamos aumentar a escola de profetas? Vamos. Pediram um machado emprestado. Os meninos que só sabiam ler e escrever começaram a bater em árvore. Bateram muito forte, o machado caiu na água e disseram: meu Senhor, o machado é emprestado. O homem de Deus falou: descansa. Onde é que caiu o machado? Caiu ali. Eliseu toca um galho sobre a água e o machado flutua. Nesse episódio eles estão aumentando a escola de profetas. Quando o menino alcançava a idade dos seus 13 anos,
ele passava e passa ainda hoje no judaísmo por uma cerimônia chamada de bar mitzvah, ou bar mitzvah. Bar significa filho, mitzvah é sinônimo de Torá em hebraico. Fala acerca da lei ou tradição. O menino é considerado filho da lei, filho da tradição. Ele alcança o que é chamado de maioridade religiosa. Com 13 anos, já não é mais um menino, já não é mais uma criança, ele é considerado um homem na sua cultura. O pai pegava o menino, subia as montanhas de Judá e matriculava os meninos na escola de profetas. Segundo Eusébio de Cesareia, historiador, esses meninos passavam a idade dos seus 13 aos seus 19 anos internos na escola de profetas. O que é que eles aprendiam na escola de profetas, pastor? O título é autoexplicativo. Eles aprendiam a como ser um profeta. Como o profeta fala, como o profeta se veste, como o profeta olha, qual é a ocasião, hermenêutica, homilética, exegese, sabe essas coisas? Ele aprendia tudo lá. Quando o menino saía da escola de profetas, olhe para cá. O menino saía com uma folha rudimentar chamada de papiro de profeta. O papiro de profeta era como se fosse um diploma, um certificado de profeta. O menino chegava, levava o papiro de profeta até o rei aceitava aquele menino e incluía aquele profeta recém-formado em uma das cadeiras de profetas do seu reinado. Vocês se lembram de quando Josafá e Acabe precisam lutar uma guerra? E Acabe chama todos os seus profetas, e todos os profetas dizem, não, vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo. Esses são os profetas que vieram da escola de profetas. Josafá pergunta, peraí, não tem nenhum profeta de verdade que não seja esse dos teus, que você compra, que você alimenta, que você sustenta? Porque é óbvio que eles vão profetizar ao seu favor. Não tem um homem de Deus aí? Tem, o nome dele é Eliseu. Então o menino chegava e apresentava o papiro de profeta e era cedido uma das cadeiras para ele. Qual é o problema de Amós em relação a isso? O problema de Amós é que, de forma geral, a nação de Israel vai respeitar apenas um tipo de profeta. Qual? Aqueles que possuem o diploma de profeta. Aqueles que possuem o certificado de profeta. Aqueles que possuem o papiro de profeta. E o que tem Amós com isso? Amós é matuto do interior. Tudo que ele sabe é bater enxada no chão o dia inteiro. Se você apertasse a mão dele, não ia apertar uma mão macia, ia apertar uma mão calejada de quem trabalha o dia inteiro. Mas sabe o que me faz glorificar ao nome do Senhor? Se tu não der glória, a coisa está feia. É que isso aqui não virou a casa da mãe Joana. Isso aqui ainda é altar. Aqui não é lugar de artista. Aqui é lugar de profeta. Aqui não é lugar de estrela, aqui é lugar de servo. E a igreja ainda tem um dono. O dono deu aos cuidados do pastor Davi. Mas se você perguntar ao pastor Davi, o senhor é dono da igreja? Ele vai dizer, não sou. Porque a igreja ainda tem um dono. Estou mentindo ou estou falando a verdade, pastor? Essa igreja ainda tem um dono. E sabe o que me faz glorificar? É que o dono da igreja não se deixa zombar. O dono da igreja usa doutor? É claro que usa. O dono da igreja usa catedrático? É claro que usa. O dono da igreja usa quem tem QI acima da média? É claro que usa. Mas assim como ele usa quem é doutor, catedrático e acima da média, se ele quiser agora pegar um bêbado do bar ali da frente, libertar ele da cachaça, trazer aqui para dentro e usar como profeta, ele vai usar. Por quê, pastor? Porque a igreja é dele, a obra é dele, a casa é dele, e por ser dele, ele usa quem quer, do jeito que quer, conforme ele quer. Ele usa quem quer, do jeito que quer e conforme ele quer. Ele usa quem quer, do jeito que quer e conforme. Oh, aleluia. Sabe
Sabe o que isso aqui quer dizer? É que Deus não chama quem é capacitado, mas se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Levante a mão. Pastor, Deus disse que eu ia ser um cantor das duas, mas eu tenho a voz desafinada, pastor. Sou pior que uma taquara rachada, irmão. Das duas, uma: ou Deus afina a tua voz e te usa com voz afinada, ou você vai cantar com a tua voz desafinada mesmo. O céu vai abrir e Deus vai manifestar a sua... Pastor, Deus me chamou para ser pregador, mas nem ler direito eu sei. Então receba em nome de Jesus o capacitar de Deus. E por favor, não me entenda mal. Na nossa convenção, eu sou coordenador de educação e cultura. Coordenador de educação e cultura, irmão. Você está ouvindo alguém que gasta horas e horas e horas e horas de leitura. Você está ouvindo alguém que a maior parte do dinheiro não é para roupa, não é para sapato, não é para relógio. É para sustento da família e para livros. Eu me lembro bem, eu tinha 13 anos de idade. Eu tinha uma calça surrada, mas pensa em surrada, irmão. A minha mãe me deu R$70 para comprar uma calça. Eu fui no centro, a livraria está aqui, passei. Sabe quando o diabinho fala aqui do lado? Tem um livro ali. Eu olhei um livro, olhei outro livro, olhei mais um livro, consegui comprar 3 livros, voltei para casa com uma sacola de livros. E a minha mãe disse: então eu vou rasgar as folhas dos livros e vou fazer calça para você vestir. Não me entenda mal, não me entenda mal. Pregador precisa estudar. Quer estar aqui, precisa estudar. Ou não precisa, pastor? Quer ser pastor? Precisa estudar ou não precisa, pastor? Mas não se fia nisso. Porque eu já vi doutor de anel no dedo dizer: sai no nome de Jesus. E o demônio se bater para lá, se bater para cá, e gritar: não saio, não saio e não saio. Sai no nome de Jesus. Não saio, Senhor eterno, maravilhoso, sei lá, faz aquela oração rebuscada, e o demônio diz: não tenho medo disto. Aí vem o irmãozinho João do Passo Trocado, que dá o testemunho dele: estudei até a 2ª série, irmãos, e tudo que eu estudei eu esqueci. Eu já vi isso acontecendo. Estudei até a 2ª série, irmão. Aí lá vem o irmãozinho do João Passo Trocado, vê o doutor tomando um suador para expulsar um demôniozinho fraco. O irmão João diz: ô demônio, para de perturbar essa vida, pega tudo que é teu, sai e não volta nunca mais. A pessoa acordar como se nada tivesse acontecido. Estude, se dedique, se forme. Estude teologia de verdade, compre livros, bíblias, mas não se fia nisso. Porque a obra é de Deus, a casa é de Deus, a igreja é de Deus, esse SESI é de Deus, essa congregação aqui ainda tem o dono, e o dono da igreja, se quiser usar o doutor, ele vai usar, mas se quiser usar quem não sabe ler e escrever, ele vai usar do mesmo jeito. Levante as duas, porque uma mão é pouca, levante as duas. Eu profetizo que a partir de hoje Deus vai te dar capacidade naquilo que você não tem. Deus tem visto o teu esforço, então Ele vai te dar capacidade naquilo que você não tem. Mas se prepare, você vai acordar de madrugada sem sono e Deus está te chamando para oração. Você vai acordar de madrugada sem sono e Deus está dizendo: vem ler a minha palavra. Você não queria? Eu estou te dando graça. Então recebe essa graça no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Como esse Amós não estudou na escola de profetas, não entende da ética do profeta, do ministério, ele vai apontar o dedo na cara do rei, e nós chegamos aos versículos que lemos. Ele vai dizer: rei, você vai ser morto à espada.
e Israel vai ser levado para fora da sua terra em cativeiro. O sacerdote de Betel vai dizer para o rei, esse aí não tem um diploma de profeta. Esse aí não tem um certificado de profeta. Já fui nas montanhas de Judá, já vi com um reitor da faculdade de profetas, e ele não tem o diploma, ele não pode. Se o senhor deixar, eu expulso ele daqui. Feito. Amazias vai até Amós e diz assim: ô vidente, já começa por aí, não chama de profeta. Porque profeta trabalha baseado na verdade que recebe de Deus. Vidente trabalha baseado naquilo que ele acha e naquilo que ele pensa que sente. Então ele já diz: ô vidente, arruma as tuas malas e foge para a terra de Judá. Ali você come o pão e ali você profetiza. Quantos aqui conhecem a expressão chamada tapa de luva? Para quem não sabe, eu vou explicar o que é isso. Tapa de luva é quando você é ofendido, alguém te ofende, e você nem percebe que te ofenderam. Sabe? Passivo-agressivo. Você foi ofendido, depois você está em casa de um tempão, você diz: eu acho que eu fui ofendido. Sabe, a ficha demora para cair. Quando o sacerdote Amazias associa, ele está fazendo um jogo de palavras. Ele associa profetizar com comer pão, ele está dizendo: você é charlatão, rapaz. Você usa do seu dom para se alimentar. Então você arruma as suas malas e vai para a terra de Judá. Lá você foge e ali você profetiza. Mas aqui em Betel você não profetiza mais, porque aqui é santuário do rei e aqui é a casa real. A resposta que Amós dá para Amazias, se tu não nega glória a Deus, de crente. Pastor, mas eu nem sou crente. Entra nessa. Se eu nego glória a Deus de crente, eu paro. Amós olha para Amazias e recebe uma coragem sobrenatural. E ele olha para o sacerdote e diz assim: eu não sou profeta. O texto original diz: eu não nasci profeta. Tem gente que nasce profeta? Tem, irmão. Deus falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, do seu livro: ainda antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que tu saísse da tua mãe, eu te santifiquei. E as nações já sabiam que você era profeta. Antes de nascer, antes de ter forma da barriga da mãe dele, Deus já estava dizendo: você já era conhecido no mundo inteiro como um profeta meu. Então tem gente que nasce profeta. Amós diz: eu não sou profeta. E se você quer saber, não recebi do meu pai, porque meu pai não era profeta. Mas eu tenho uma notícia para te dar, ô Amazias. Quem me fez ser profeta? Quem me fez ser profeta não é o diploma que os profetas têm pendurado na parede. Oh, aleluia. Quem me fez ser profeta não foi a carteirinha que a escola de profetas dá para os profetas. Eu estava arando as terras, o sol estava batendo na moringa, como diz o gaúcho, e eu ouvi a voz de Deus dizendo: vai, e profetiza ao meu povo Israel. E eu conheço essa voz, e eu sei que Deus me chamou. Daqui eu não saio e daqui você não me tira. Beleza. Se você não era profeta nem filho de profeta, o que você fazia? E eu encerro. Ele diz assim: sou boiadeiro, que a gente sabe, arador de terra, e sou cultivador de sicômoros. Em 5 minutos eu encerro. Quem aguenta, diga amém. Amém. Quando eu olho para isso, meu cérebro entra em nó, dá um nó, parafuso. Porque o sicômoro tem um defeito. Se ara a terra, aduba a terra, irriga terras, sabe, semeia na terra, talvez não necessariamente nessa ordem, porque obviamente eu não sou um especialista, mas você vai lá e planta o sicômoro, a árvore cresce, nasce um galhozinho fininho. Quem já plantou árvore aqui, deixa eu ver? Meu Deus, irmão, é meia dúzia. Sabia que para você ser um bem-sucedido, os antigos diziam que você tem que ter pelo menos um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, não é isso, pastor? Seu pai não disse isso? Então,
Pastor, eu já tenho 10 filhos, então dá uma segurada nos filhos, começa a escrever um livro e planta uma árvore. Vai nascer um galhozinho bem fininho. À medida de que cresce, no coração de quem planta, gera esperança. Hoje o trabalho é árduo, mas essa árvore aqui vai me dar fruto e eu vou colher do fruto dela. Mas tem um problema, a árvore cresce, se espalham os galhos, vem as folhas, as flores e nasce o fruto. E o fruto do sicômoro, para quem não sabe, é chamado na Bíblia de figueira brava. Talvez na sua Bíblia você tenha lido, eu sou catador ou colhedor de figos bravos, figos silvestres. O sicômoro tem um problema, a figueira brava tem um problema. Qual o problema, pastor? É que o fruto não amadurece. Ele cai do pé verde. E apodrece antes de amadurecer. Aí na sua mente você está fazendo a mesma pergunta que eu fiz. Então qual é a lógica? Qual é o sentido de ter todo um trabalho de arar, semear, ter esperança naquilo? Só existia um jeito de fazer o fruto da figueira brava do sicômoro amadurecer. Porque sozinho não tinha jeito de dar certo. E deixa eu te dizer uma coisa, para encerrar. A figueira brava representa o mundo. Os figos bravos têm nome, sobrenome, RG e CPF. Leonardo Belchior Gonçalves da Silva. Não presta para nada. Era cair do pé, morrer, apodrecer sem passar pelo processo de amadurecimento. Mas para nossa sorte, nós não somos frutos de uma explosão do tipo Big Bang. Nós não evoluímos e temos um ancestral em comum com os primatas. Para nossa sorte, alguém nos plantou. E existe um cultivador. Um dia um homem viu esse cultivador, o profeta Isaías no capítulo 6 viu o cultivador. E o cultivador estava sentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo de glória. Ele diz que ao redor do cultivador existiam serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, esse aqui é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O cultivador vem e diz assim: eu tenho um jeito de te fazer amadurecer. O senhor me dá licença, pastor? Eu tenho um jeito, vem cá. Eu tenho um jeito de te fazer dar certo. Porque sozinho era para ser um traficante, um drogado, um perdido. Mas você caiu na mão de alguém que te conhece. Aí o cultivador diz assim: eu sei te fazer amadurecer. Sabe o que o cultivador faz? Ele puxa uma faca e faz um corte no figo. O cultivador não faz carinho no figo, porque ninguém amadurece debaixo de carinho. O cultivador faz um corte no figo. De dentro do figo escorre um caldo chamado de filosoficamente de o choro do figo. E de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O figo começa a entrar em processo de amadurecimento. Você não deu glória a Deus de crente porque não entendeu o que Deus está falando com você, então eu explico. Permita-me substituir a palavra cortar por ferida, porque em essência é a mesma coisa. O cultivador diz assim: você quer amadurecer? Sim. Tem certeza? Sim. Eu tenho jeito. O cultivador vem e faz uma ferida. Obrigado, pastor.
Mas sabe qual é a diferença? É que estar na mão do cultivador é ter a ciência de que essa ferida não é coisa do diabo e nem tampouco é para a morte. Essa ferida é um começo de um processo de amadurecimento. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, porque você se lembra que eu disse para você que Deus te trouxe aqui hoje para te esclarecer algumas coisas, e agora começa o esclarecimento e eu encerro. O 2020 terminou e você pensou: meu Deus do céu, que coisa louca, que ano difícil. 2021 agora ninguém me segura, agora é só vitória, agora é fogo na terra. Mas aí 2021 começou e você viu que está pior. Sobe esse negócio aí, meu filho. Aí você viu que está pior do que 2020, e Deus me trouxe aqui para te dizer: essa dor que você está passando, essa prova que você está passando, essa ferida que você está passando, não é coisa do diabo, não, não. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, o Senhor os guarda e o maligno não os toca. Essa prova que você está passando não é coisa do diabo, pastor. Se não é coisa do diabo, quem é o responsável? É Deus que te trouxe aqui para te dizer: vou te fazer amadurecer através dessa dor. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, segure na mão de alguém, segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Você vai dizer para ele: sabe qual é a diferença da ferida do diabo e da ferida de Deus? É que o ladrão vem para ferir, matar, roubar e destruir. Ele quer te ver por baixo, ele quer te ver destruído. Mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje, e quem recebe era para você estar dando glória a Deus. Era para você estar dando glória a Deus. Essa dor não é coisa do diabo. Essa prova que você está passando não é coisa do diabo. É processo de Deus para o teu amadurecimento. Já tem gente chorando aqui hoje. Já tem gente sentindo o que Deus está fazendo aqui. O ministério de louvor está se preparando. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu não vou te chamar à frente porque não é o tempo, nós não estamos nesse tipo de tempo. Mas eu quero que você, aonde você esteja nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos. Talvez se você está me ouvindo da sua casa, feche os seus olhos aí onde você está. É Deus quem te fez ouvir essa mensagem para te dizer: essa dor não é coisa do diabo. É processo meu de amadurecimento. Pastor, por que eu estou chorando? É porque tem coisa que ainda estava verde, mas a partir de hoje elas começam a entrar em processo de amadurecimento. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu vou orar aqui, o ministério de louvor vai estar adorando ao nome do Senhor. Deus está me dizendo que os céus estão abertos sobre nós agora. Eu convido aos crentes espirituais a falar em línguas estranhas agora. Se você é batizado com o Espírito Santo de Deus, seja renovado por Ele agora. Vai, receba em nome de Jesus. É uma noite diferente. Geralmente eu não sou tão gritão assim, irmão. De vez em quando me diz que eu sou até frio, que eu sou até gelado. Mas não sei, fazia tempo que eu não sentia esse negócio aqui, pastor Davi. Então fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Você que é batizado com o Espírito, seja renovado por Ele agora. Seja renovado por Ele agora. Se você puder, abrace alguém, reparta com Ele agora. Isso, seja cheio. Seja cheio, seja cheio. Lá atrás tem gente sendo cheia. Aqui no meio tem gente sendo cheio. Na minha esquerda tem gente sendo cheia. Tem obreiro aqui que está sendo cheio hoje. Receba, é processo de amadurecimento. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você lembra que eu falei que de dentro do figo escorria um caldo chamado de o choro do figo?
Eu tenho uma boa notícia da parte de Deus aqui para você. Pastor, só Deus sabe como que esse choro tem sido dolorido. Só Deus sabe como esse choro tem doído. Eu vou ler um versículo e devolvo o microfone ao pastor. Salmo de número 30 e o verso de número 5. Quem é bom de Bíblia vai dar glória a Deus antes de eu terminar de ler. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. Segura o choro. O choro. O choro. Eu estou todo arrepiado. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem no amanhecer. Você sabe o que é característico do amanhecer? É que o sol nasce. Diga, o sol nasce. Jesus na Bíblia tem muitos nomes. Ele é chamado de semente da mulher, raiz de Jessé, menino que nos nasceu, filho que se nos deu, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, princípio e fim, alfa e ômega, cordeiro e leão, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Mas Apocalipse diz, ele é a remanescente estrela da manhã, o sol da justiça. Eu profetizo de olhos bem abertos que Jesus está chegando aí, e quando ele chega, a noite escura passa, o dia amanhece, e quando o dia amanhece, o choro cessa, e um cântico de alegria salta da tua boca. Abre a boca e adore, abre a boca.